Certo, pessoal? Então vamos aí para uma aula muito importante, que é um princípio da Casa dos Pombos. Esse princípio é uma ideia bem simples, mas que resolve vários problemas. E que ideia é essa? É o seguinte, ó. Imaginem que a gente tem três pombos. Um pombo, segundo pombo e o terceiro pombo. Um, dois e três. Imaginem agora que a gente vai colocar esses pombos em gaiolas. E eu tenho apenas duas gaiolas. Primeira gaiola e a segunda gaiola. Se nós temos três pombos e apenas duas gaiolas, o que a gente pode afirmar é o seguinte, que dois pombos devem ficar na mesma gaiola. Não tem jeito, né? Se a gente vai prender todos eles nas gaiolas, pelo menos uma gaiola tem que ficar com dois pombos. A gente pode prender os três na mesma gaiola, mas mesmo assim, em uma das gaiolas vai ter dois pombos. E o nosso problema é saber interpretar, em cada caso, quem vai ser os nossos pombos e quem vão ser as nossas gaiolas. Por isso, vamos começar aqui com um exemplo, que é o exemplo 1. Uma sacola contém bolas de três cores. Então, vou desenhar aqui a sacola. Está aqui ela. Ela contém bolas azuis, bolas vermelhas e bolas amarelas. Está aqui a nossa sacola. Quantas bolas, no mínimo, devemos retirar da sacola para garantirmos que temos duas bolas de mesma cor? Certo? Então é o seguinte, a gente tem uma sacola aqui e a gente vai começar a retirar bolas dela. Vai tirar uma, duas. Ele quer saber qual a quantidade mínima para a gente garantir, né, que dessas bolas que a gente tirou, tem duas de mesma cor. Então o que a gente vai fazer é usar o princípio da casa dos pombos. E as nossas gaiolas vão ser o seguinte, vão ser as cores. Vou ter uma gaiola amarela, vou ter uma gaiola azul e vou ter uma gaiola vermelha. Se eu quero ter duas bolas de mesma cor, eu tenho que ter duas bolas aqui em uma dessas gaiolas. Agora que a gente sabe que a gente tem aqui três gaiolas, se a gente quer que fique pelo menos duas bolas de mesma cor, a gente quer ter duas bolinhas em uma dessas caixas aqui, né? Tudo bem, mas se a gente tem três caixas, para que fiquem duas bolas em uma caixa, a gente precisa de quatro bolas. Por quê? Porque se a gente tivesse três bolas, poderia ficar uma em cada caixa. A partir do momento que eu pego mais uma bola, a quarta bola, essa bola tem que entrar em uma dessas caixas aqui, que já tem uma bolinha daquela cor. Ou seja, se a gente pegar quatro bolas, pelo princípio da casa dos pombos, duas bolas vão ter que ocupar a mesma caixinha. Portanto, a gente garante que tem duas de mesma cor. Certo, pessoal? Então, vamos ir para um exemplo parecido, que é o exemplo 2. Quantos alunos devemos ter em uma sala para garantirmos que dois obtiveram a mesma nota em um exame de 0 a 100? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer aqui é quantas notas possíveis os alunos podem tirar. No caso, a gente sabe que de 1 até 100, a gente tem 100 números. Como os alunos também podem tirar zero, existem 101 notas possíveis. Então, de 0 a 100, a gente tem 101 possíveis notas para esses alunos. E as nossas gaiolas vão ser justamente essas notas. Então, nossa primeira gaiola é a nota 0, a nossa segunda gaiola a nota 1, terceira a nota 2, até aqueles que foram inteligentes o bastante e fecharam a prova.
Então, tudo bem. Se a gente quer que dois alunos tenham a mesma nota, a gente vai precisar de quantos? A gente vai precisar de 102 alunos. Por quê? Porque se a gente tivesse 101 alunos, cada um ia poder ter tirado uma nota dessa aqui, né? O primeiro tira essa, o segundo tira essa, o terceiro tira essa, até o 101º que vai tirar essa nota. Como a gente tem um aluno a mais, esse aluno a mais deve tirar a mesma nota que um aluno já tirou. Certo? Então, com 102 alunos, nós garantimos que 2 tiraram a mesma nota. Certo? Vamos agora para um exemplo um pouquinho diferente, que é o exemplo 3. Ó. Um agricultor possui 4 caixas para guardar suas maçãs. Quantas maçãs ele deve ter para que pelo menos em uma das caixas tenha 3 maçãs? Então é o seguinte, ele tem as 4 caixas dele aqui, que eu vou desenhar. Vou chamar essa aqui de caixa 1, caixa 2, caixa 3 e, por último, a nossa caixa 4. E ele quer que tenha pelo menos 3 maçãs em uma caixa. A gente vai pensar da mesma forma. Suponha que a gente tivesse 2 maçãs em cada caixa. Vou colocar aqui 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. A gente teria quantas maçãs ao total? 2 vezes 4, a gente teria 8 maçãs. Certo? E aí o que acontece é o seguinte. A próxima maçã que entrar, ela vai ter que entrar em uma dessas caixas. Ou seja, a próxima maçã vai fazer com que uma das caixas tenha 3 maçãs. Assim, se a gente botar mais uma maçã, a gente vai chegar no total de 9 maçãs, que é o número de maçãs que ele deve ter, né? Para que tenha pelo menos 3 maçãs em uma caixa. Certo, pessoal? Então vamos aí para o nosso último exemplo, que é o exemplo 4. 5 pontos são colocados dentro de um quadrado de lado 2. Mostre que existem dois que têm distância menor ou igual à raiz de 2. Então é isso. Ó. Vou começar aqui desenhando o meu quadrado de lado 2. Que é essa coisa que está aqui. Lado 2 e lado 2. E ele fala que tem 5 pontos dentro desse quadrado aí. Que eu vou botar aqui só para representar eles de rosa. Ele quer que você mostre que sempre, certo? Existem dois desses pontos que têm distância menor ou igual à raiz de 2. Esse exemplo aqui, ele é um pouco mais complicado de você ver quem são as suas gaiolas e quem são os seus pombos. As gaiolas vão ser o seguinte, ó. A gente vai pegar esse quadrado e vai dividir ele em 4 quadrados menores. Que no caso vão ter lado 1. 1, 1 e 1, né? E agora, nossas gaiolas vão ser esses quadrados aqui. Acontece o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Que a maior distância entre dois pontos em um quadrado desse é justamente a diagonal. Certo? Que eu vou chamar aqui de D. Se eu quero descobrir o valor de D, eu posso usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Ou seja, eu tenho que D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 mais 1 dá 2. A gente tem que diagonal ao quadrado é igual a 2, ou seja, a diagonal ela mede raiz de 2. Então esse cara aqui ele mede raiz de 2. Mas olhem só, a gente tem 4 quadrados. E quantos pontos a gente tem? A gente tem 5 pontos. Se a gente tem 4 espaços e 5 pontos, 2 pontos tem que estar dentro de um quadrado desse. Né? Pelo princípio da casa dos pombos, 2 pontos tem que estar no mesmo quadrado. E se 2 pontos estão no mesmo quadrado, a maior distância entre eles é, raiz de 2, que a gente acabou de calcular, que é essa diagonal. Né? Ou seja, pelo princípio da casa dos pombos,
a gente tem o que a gente queria, né? Que existem dois pontos. Com distância menor ou igual a raiz de 2. De novo, porque como a gente tem 5 pontos, pelo menos dois pontos estão no mesmo quadrado. Então, é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima aula.